anterior. Assim, a gente fala achando que não é uma situação preconceituosa, mas, enfim, as crianças acabam aprendendo com essas situações. Obrigada. Trouxe aqui uma citação que diz o seguinte: o espaço escolar é o lugar onde se constrói nos indivíduos as solidariedades necessárias para a cidadania e o convívio social. Mas o racismo, cidadania e o convívio social, mas também onde se constrói as intolerâncias e o racismo. Os saberes escolares, os saberes do mundo, são produzidos na relação dialógica entre docentes e discentes. A compreensão desse enredamento necessário para a construção de outros saberes balizou nossa tese sobre a importância da maior valorização e reconhecimento da participação e herança africana na formação da sociedade brasileira. Entendemos ser imperativo deslocar esta cultura de seu lugar de saber menor do colonizado ou subalternizado, no ideário nacional, considerada hegemonicamente como inferior, não devendo, portanto, ser parte da cultura escolar. E, de fato, a cultura africana, brasileira, depois da Lei 10.639/2003, depois de ela alterar a LDB, ela continua fora da escola. E quando ela é trabalhada, é somente no dia 20 de novembro. E uma coisa que foi mencionada, colocada pelos professores como dificuldade, é o desconhecimento de como se trabalhar. Como trabalhar a cultura africana com crianças entre 3 anos e meio a 5 anos, ou com crianças entre 6 e 10 anos de idade. Então, todos eles colocaram essas dificuldades de se trabalhar a questão racial. Eu fiz uma pergunta para eles, quando eram trabalhados, eles disseram assim: olha, a gente só trabalha a questão racial quando tem necessidade, ou então no dia 20 de novembro. Só que a escola considerava-se uma escola não racista, porque nem os alunos e nem os professores eram racistas. Então, se deixarmos para trabalhar quando houver necessidade, não será trabalhada, já que eu estou falando de um público que não é racista. Então, é secundarizado o ensino da cultura e a questão da cultura africana e a questão do tratamento diferenciado para crianças não brancas. O espaço-tempo do racismo, destaques pessoais. Então, diante de tudo que eu estudei, não foram muitas coisas, porque o tempo do TCC, o espaço-tempo do TCC é corrido, né, e a gente tem que fazer a defesa. Então, assim, consegui estudar algumas coisas, mas o que eu pondero é que nós tivemos a Eliane Cavalheiro em 2000, nós tivemos a Ivone Costa de Souza em 2002, tivemos a Lei 10.639 em 2003 e eu desenvolvi essa pesquisa em Tocantinópolis, norte do Tocantins, em 2014. E as percepções de negro, as percepções do contexto racial, as percepções do que é ser racista, do que é ser racismo, do que é discriminação, quem é e quem não é, são as mesmas. As pessoas, elas ainda não conseguiram ver que o Brasil, ele tem uma venda tão grande que o impede de ver essas questões e de se trabalhar essas questões. Porque enquanto eu não admitir que nós pertencemos a uma sociedade racista e que nós praticamos atos racistas, a realidade ela não será transformada. Não é do dia para a noite, mas nós já estamos há 127 anos da escravidão. E até então nós continuamos lutando, brigando, gritando. E agora ficou pior, porque a gente conseguiu ganhar voz. A gente conseguiu ganhar voz, as pessoas estão insatisfeitas com isso. Então elas começam a dizer: já cansei desse assunto, todo mundo fala sobre preconceito, o Brasil não é racista, vocês é que estão numa situação de coitadinhos, ficam falando sempre de preconceito, disso, daquilo. Ou seja, as pessoas não conseguiram internalizar que é preciso discutir o racismo, como o professor João Batista colocou no início. Não é só o negro discutir o racismo, não é só o educador discutir o racismo, não é só o pedagogo, mas sim o conjunto social. Ciências sociais, educação do campo, educação física e demais cursos, assim como os professores. Discutir a relação racial, fazer com que a nossa realidade social se transforme, é papel de um corpo todo, de todas as pessoas. Então, de 2000 até 2014, as alterações foram mínimas. E quando eu concluí meu TCC, eu fiquei assim: nossa, tanto tempo, tanta discussão, tanta luta, tanto grito do movimento negro e demais pessoas envolvidas, e a situação ainda está assim, capenga. Aí a gente
a gente tem aquela sensação de estagnação, como se não tivesse havido transformações. Eu sei que houve, e são valorosas, tanto que eu estou aqui nesse momento. Mas e as outras crianças que não tiveram essa oportunidade, como diz o professor, esse fortúnio, né? Esse fortúnio de estar aqui, ou de estar entrar e permanecer na educação infantil até o momento atual? Né? Como que estão essas crianças, ou esses adultos, essas mulheres, esses homens, pertencentes a uma classe social inferiorizada, a meios sociais que não permitem com que eles façam essa reflexão? Eu trarei um exemplo, porque eu lembrei agora. Eu trabalhei no Enem esse ano. Eu estava conversando com a senhora e as meninas perguntaram sobre as marchas das mulheres negras, agora em novembro, dia 18. E falando, ela disse assim, eu estava ouvindo vocês falarem e eu não posso ficar calada. Aí eu, sim, pode falar. Ela disse assim, olha, eu acho que essa questão de racismo, de preconceito não existe. Se o negro não consegue nada, é porque ele não quer, porque as oportunidades estão aí. Se ele não consegue nada, não é porque ele é preto, não é porque ele é pobre, é porque ele não quis. Ele não quis estudar, ele não quis trabalhar. Então são situações que não estão mudando, elas estão se perpetuando. E se nós continuarmos imersos, como diz Eliane, no silêncio, tanto no silêncio educacional, no silêncio social de forma geral, no silêncio familiar, que não se discute essa questão, eu não tive acesso à questão racial no meio familiar, continuaremos, nós conseguiremos como conseguimos avanços, mas a passos lentos, né? Então, muitos não terão acesso, muitos não conseguirão perceber o quanto é importante lutarmos por uma sociedade igualitária, não só no acesso, mas questão de permanência, de fazer parte de um contexto social, de estar não só no meio acadêmico, de ser não somente professor, mas de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um dentista, de ser qualquer coisa que ele quiser ser, né? De ter essa oportunidade de poder escolher. Pode dar só um momentinho no meio, o vídeo. Volta lá no vídeo, por favor. Como nós estamos falando de preconceito racial, é preciso que alguém famoso sofra para nós sabermos da gravidade do problema. Né? Para se discutir, semana passada nós tivemos Thaís Araújo, que foi vítima nas redes sociais de preconceito racial. Só que isso contribui, porque as pessoas, mesmo que de forma equivocada, começam a discutir a questão racial. Começam a ponderar certas falas, certas atitudes. E eu gostaria de falar algo que eu não trouxe. Uma professora, ela diz o seguinte, quando eu pesquisei, eu perguntei, você sofre ou você pratica preconceito racial, você é racista? Ela disse assim, olha, todo mundo é racista, todo mundo se pega em certas situações que te fazem perceber que você é racista. E eu perguntei para ela, você já se pegou numa situação dessas, praticantes, sendo racista? Ela, com um certo tempo em silêncio, disse assim, olha, não todos os dias, mas já. Não todos os dias, mas eu já me peguei nessas situações e vi que, de fato, eu sou uma pessoa racista. E essa era uma das pessoas que estava no momento em que a criança caiu. Em que a criança caiu e não teve os devidos cuidados e não foi socorrida pelos presentes. Esse vídeo é só uma entrevista que a Thaís Araújo ela deu no programa do Serginho, Altas Horas. Eu estava vendo e ela falou algo importante, porque ela vai falar sobre educação e preconceito racial. É bem curto o vídeo. Clica nele, por favor. Os sons. Não, o problema é que não está ligado lá. Vem? Olha, bota do iníciozinho, por favor.
você teve algum momento específico, uma atitude preconceituosa, racista contra você? Muitos durante a vida. Acho que o negro brasileiro passa por isso diariamente, passa até hoje. Então, ontem a gente estava discutindo uma história, eu e o Lázaro, eu lembrei de uma história minha, que eu já contei algumas vezes, mas na escola. Eu estava no, sei lá, acho que era CA, aprendendo a ler. E aí eu sempre estudei em escolas particulares e escolas tradicionais, né, no Rio. E aí um menino perguntou quem pagava a minha escola, se era patroa da minha mãe. E aí eu cheguei em casa muito revoltada, não falei nada, peguei as joias da minha mãe que estavam assim à vista. Cheguei, aqui na cadeira, quem paga, tal, não sei o quê. E aí tudo bem, a minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha tido uma atitude agressiva. Porque eu tinha agredido o coleguinha. Isso tem o quê? Mais de 20 anos, eu estou com 36? Bem mais. E olha como as coisas, hoje em dia já mudou muito, as escolas ainda não são preparadas para lidar com a questão, mas eu acho que estão muito mais preparadas do que eram quando eu tinha 6 anos de idade. Mas olha o absurdo, a minha mãe foi chamada na escola porque eu agredi o coleguinha. A mãe do coleguinha sequer ficou sabendo que ele teve uma atitude preconceituosa comigo. E isso a gente passa a vida toda, eu passo até hoje. Qualquer coisa que eu fizer que a pessoa não gostar, vai falar, olha aquela neguinha metida, aquela neguinha, essa maneira que vão abordar. E isso é preconceito da mesma maneira. E o Lázaro falou uma coisa muito boa esses dias. A gente conversa. Achei muito boa falar. Ele falou, isso é crime, isso não é problema meu. E quem quiser agir dessa maneira, age de maneira criminosa. Então presta atenção na maneira como você age. Porque você pode ser preso. E não tem como pagar para sair. Então, desde a educação infantil, a Thaís Araújo estava num contexto privilegiado. Escola privada, ela ainda tinha joias na mão para jogar na cara do coleguinha. E aquela criança que não tem as joias? E aquela criança que simplesmente silencia e bate a cabeça? Aquela criança que sabe que se questionar para a tia que o coleguinha foi racista, a tia vai dizer, fuxica é coisa de menino feio, a tia não gosta disso. Essa criança ela nunca vai dizer, tia, o coleguinha está sendo racista comigo, porque ela sabe que ela vai ser uma criança feia. Criança não quer ser feia, criança não quer ser antipática, criança não quer ser chata. Criança quer carinho, criança quer aconchego, criança quer cuidar. Independente de ser negra, indígena, branca, rica ou pobre. Então, o contexto educacional, o contexto social, ele tem que ser igual. Ele não dá para nós dizermos assim, vou tratar essa aqui porque ela precisa de mais cuidado que um outro. Então, o educador, de forma geral, atuando ou na educação infantil, na educação fundamental, ou na educação de ensino médio, ele deve ter um olhar crítico voltado para essas situações. Ele deve ponderar situações de racismo que irão acontecer dentro da sua sala de aula. E que muitas vezes ele pode ser o praticante ou ele pode ser o observador. E que o desenrolar dessa situação vai depender do que ele conhece e do que ele acredita da temática. E se ele é um professor que diz que não existe racismo no Brasil, que diz que o negro não consegue galgar espaços porque ele não quer, porque é de natureza dele ser lento, não acompanhar o grupo, as situações elas não vão diminuir, elas não irão melhorar, elas irão se perdurar como tem acontecido até agora. Diante do esforço no trabalho, dos livros que eu li, dos estudos e parte dos eventos também que já participei, assim, nós temos uma preocupação, quando eu falo nós, a questão do negro, ele tem uma preocupação de mostrar que existe racismo. Eu acho que nós não precisamos mais evidenciar que existe racismo. Nós precisamos combater o que já está na cara. Não precisa mais realizar a pesquisa e dizer aqui existe racismo. Quando a ministra veio aqui, ela fez uma fala, não estive presente, mas mencionada, ela fez uma fala dessa questão de elasticidade do racismo. Ele está em todos os ambientes, ele está no contexto social, ele está na minha casa, ele está no meu irmão, ele está no meu professor, ele está aqui na sala de aula, está nesse auditório. Então ele tem essa capacidade de se estender, assim também como a capacidade de se camuflar. Então, por mais que nós saibamos dessa capacidade, eu não preciso mais provar que existe racismo. Eu não preciso mais provar que o negro habita um lugar desprivilegiado na sociedade brasileira. Eu não preciso mais provar que o negro que alcança a educação superior é inferior ao branco.
eu não preciso mais provar que o salário do negro, seja qual for a atividade que ele faz, é inferior ao salário do branco. E que se for mulher, a situação é pior ainda. Então não preciso mais comprovar, porque o IBGE faz isso. As pesquisas que nós temos já faz. O lugar que eu ocupo já faz essa comprovação. Então o que nós precisamos é discutir e combater o que já tem. O que já tem, que perdura há anos e anos e anos. E que fica uma coisa cíclica, vai só renovando, porque há 20 anos atrás, a Thais Araújo sofreu preconceito na escola. Há 20 anos atrás, ou mais, Eliane Cavalheiro sofreu preconceito na escola. Da mesma forma, Nilma. Da mesma forma, Ivone. Da mesma forma, Luciene, que vos fala nesse momento. Da mesma forma, muitas outras pessoas negras, seja independente de sexo masculino ou feminino, sofreram preconceitos no contexto educacional infantil, fundamental, médio e superior. E aqui nós não estamos isentos disso. Nós temos essas discussões, temos disciplinas, mas nós não estamos isentos de ser praticantes ou de ser vítima da questão racial ou do preconceito racial. Então, assim, eu não tenho mais que provar para ninguém que eu sofro preconceito racial diariamente em todos os momentos. Eu tenho que, a partir do conhecimento que eu adquiri na universidade, que eu adquiri no NEAF, nos eventos, combater esse racismo existente. Tá? Então, findando a minha fala, agradeço a presença de vocês, professores, alunos de todos os cursos que nós temos aqui no campus. Espero que a construção de conhecimento nesses 3 dias de evento seja significativa e que a partir do que nós adquirirmos aqui, nas disciplinas, em sala de aula, nós possamos nos portar de forma diferenciada diante da questão racial, que nós possamos perceber a forma sutil que ele se manifesta, seja no olhar, seja numa fala, seja em uma situação de, numa situação de poder entre aluno negro, aluno branco, pessoa branca e pessoa negra, que são frequentes. Então, que a partir das discussões realizadas, a partir do conhecimento adquirido, que nós possamos nos portar de forma diferenciada frente às questões raciais evidenciadas no nosso contexto, na nossa universidade e na nossa cidade. Uma coisa muito importante que a professora Karina colocou, que ela foi minha examinadora, é que ela disse: a Luciene está falando de preconceito racial no município de Tocantinópolis, em uma pré-escola do município de Tocantinópolis, com muitos docentes que foram formados pela UFT. Então é uma questão preocupante e nós temos que nos atentar e refletir sobre como está sendo a nossa formação para o trato das questões raciais. Sairemos daqui, alguns irão atuar em escolas municipais, escolas estaduais, irão para outras cidades. Mas como vai ficar a minha formação quando eu me deparar com a sala diversa e tiver que trabalhar a questão racial? Como eu vou me portar diante dela? Será que eu vou só reproduzir o que já está posto? Ou será que eu vou tentar transformar essa realidade? Então, o acadêmico, ele tem que se preocupar com essa situação, porque independente da nossa atuação, nós estamos sendo formados para ser educadores. Então, a nossa atividade ela se estende para além da sala de aula, para além da escola. É na família e no contexto social. A nossa forma de nos manifestarmos, a forma de manifestar o nosso corpo, as nossas experiências, as nossas falas e tudo que nós compreendemos do que é relação racial e do que é preconceito racial no contexto nacional e mais especificamente no contexto municipal de Tocantinópolis. Obrigada. Bom, agora nós abriremos das perguntas, blocos de 3 perguntas, 3 blocos. Sim, professora. Luciene, parabéns pelo seu trabalho, pela qualidade, pelo compromisso, pelo seu envolvimento. Muito bonito, né? Escutar a sua pesquisa, né? E saber desse trabalho que você fez. Eu fiquei curiosa porque, sendo professora do curso de Educação Física, né, minha formação é psicologia e eu também gosto de estudar e pesquisar a infância. Né? Gosto de pesquisar sobre a aprendizagem humana e o desenvolvimento. Então eu fiquei curiosa para algumas situações do cotidiano da escola e
dificuldade de lidar. A dificuldade de aprendizagem, né, indisciplina na escola e as manifestações de agressividade. Né? A agressão humana ela é inerente ao ser humano, a agressão é inerente ao ser humano e a gente vai educando, né, essa agressão, essa energia agressiva. Então eu queria saber se em disciplina, se você observou, as manifestações de agressividade, a dificuldade de aprendizagem tem cor na escola. O que você observou? Mais duas. Sim, parabéns pelo trabalho, muito maravilhosamente, né? O seu trabalho, parabéns pelo trabalho, né? É um trabalho que vai muito além do TCC, muito além, é uma dissertação de mestrado, né, de qualidade, que é para mais ainda, né, João? É muito bom saber que você faz parte da comunidade, que você foi formado aqui na comunidade, né? Então isso deixa a gente muito feliz e esperançoso, né? Com esse tanto de novos professores e professoras que nós estamos formando, né? E a partir disso a gente pensar e refletir melhor sobre a formação docente, né? Nesses temas. Bom, primeiro porque eu fiz uma viagem enquanto você estava falando, né? Porque quando é momento de greve, né, de professores e professoras, saem tantas coisas sobre a docência. E tinha uma coisa que era assim, quem se lembra do primeiro nome da professora, né, da primeira professora? Eu sempre digo nas minhas conferências, que eu falo assim, eu bloqueei o nome da minha primeira professora. De tanta violência que eu sofri, né, por parte dela, eu bloqueei, eu não lembro. E só numa terapia para eu conseguir lembrar o nome dessa professora. E eu faço questão de não lembrar, né? Beliscões, chutes e tudo que acontecia na escola era apenas Ubiratã, porque eu era da cor ruim. Bom, né, mas a gente vai superando. O Sodré é porque você tocou num assunto muito interessante, né, como a gente combater isso, mas muitas coisas já foram colocadas, né, o racismo está aí, a violência está aí, como que a gente vai trabalhar? O Sodré ele diz o seguinte, ele fala, olha, nós estamos num momento que não tem como mais combater o racismo com o antirracismo, mas sim com amor e afetividade. Sem cair naquela questão passiva, né? Demais também. Então, qual é essa relação que a gente tem, né? De combater isso pela afetividade, né? Diante de tanto ódio contrário a tudo isso. Né? De como nós vamos combater, né? Pegando a fala de Sodré, como nós vamos combater com amor diante de tanto ódio indo na direção contrária? Mais um espaço para mais um questionamento. Ok? Obrigada, professores. Obrigada, professor, pela tão disposição. Em um caso específico, um caso isolado, a agressividade ela tem, sim, na escola, pesquisada ela tem, e os alunos considerados indisciplinados são negros. E somente um caso isolado era uma aluna branca, que era considerada a aluna mais indisciplinada. Eu não trouxe esse caso também para não estender, por quê? Essa aluna ela era vista de forma preconceituosa porque ela pertencia a uma família com pessoas marginalizadas, pessoas que já praticaram crimes, que já foram presas, que têm um histórico de família preocupante, um histórico de família em que se tem a transgressão da lei, né, de roubos e essas coisas. Então, somente esse caso isolado, essa aluna era considerada uma aluna que dificultava o processo de ensino e aprendizagem. E os alunos, de fato, mais agressivos, mais especificamente, é outro dado curioso, que os alunos negros que sofriam agressividade, que em muitos momentos respondiam, eram meninos.
As meninas, elas calam, elas não respondem, elas ficam quietinhas ali, elas tentam disfarçar, elas tentam de fato ficar invisíveis. Porque se elas já são invisibilizadas diante de uma manifestação preconceituosa, elas ficam mais ainda. Agora, os meninos, quando têm oportunidade, eles respondem com violência, quando podem, eles respondem. Agora, no caso específico colocado, eram 3 crianças, ele não tinha como revidar. Então, a aprendizagem, a dificuldade vinha dessas crianças, elas tinham mais dificuldade, até mesmo porque, como eu mostrei no gráfico, elas não tinham uma continuidade de estudo em casa por conta da atividade profissional de seus pais, que era outra coisa que as professoras sempre colocavam: como educar se não tem continuidade em casa? Então a agressividade tem cor e a dificuldade de aprendizagem também, né? Foi observado na escola. E o professor Biratã fez mais uma colocação, uma pergunta, mas eu me perguntei, quando eu leio as bibliografias e quando usar a Thais Araújo, quando eu vi ela falando que combater isso, a ideia era o amor, diante da agressividade que ela sofreu, como amar ou como combater com amor essas atitudes? Eu também não sei. Não sei, porque para quem sofre, uma frase muito interessante que diz: o racismo, ele está na pele de quem sente. Então, só quem sente racismo, só quem é discriminado por conta da cor da sua pele, é que sabe o tamanho da dor que ele causa e a dificuldade que ele traz para a vida da pessoa que sofreu essa agressividade. Então, só quem é negro, só quem já passou por situações de racismo, pode compreender o que é uma pessoa chegar para você e dizer que você é incompetente apenas pelo teu histórico de escravidão e apenas pela cor da tua pele. Então, só quem é preto vai poder compreender que você não pode estar em certos espaços porque simplesmente tua pele é preta, tua pele é escura. Então, assim, eu não consigo responder. Quando eu vi a Thais Araújo falando, porque eles falaram muito, aproveitaram e divulgaram a peça que eles estão fazendo, eu disse: como fazer isso? Combater com amor uma violência tamanha, uma violência que deixa marcas. Uma coisa também que eu trago no TCC que eu não explicitei é que as crianças que sofrem preconceito racial na infância, elas desenvolvem 2 tipos de personalidade, uma extremamente agressiva e outra extremamente tímida. Então eu tive que superar a timidez aqui. Eu estar aqui é uma superação absurda, porque você acaba realmente querendo ser invisível, porque você sabe que quando as pessoas te olharem, elas não irão olhar para a tua capacidade como pessoa, elas irão olhar para a cor da tua pele e para o histórico de escravidão, de submissão, de inferiorização e de tudo que tem de negativo no contexto social. Não, Ela respondeu Novamente, nós temos aí mais um bloco de 3 perguntas. Quem se inscreve? Bom dia, pessoal. Eu fico sendo... Primeiramente, agradecer a Luciene, né, não pude estar presente na sua defesa do TCC, mas presenciar essa fala sua foi de grande importância para mim, para a questão da minha construção também, porque eu ainda tenho muito tempo ainda dentro da faculdade, ainda tenho muito que aprender. E com essa tua fala, serviu de bastante ajuda. Eu queria mais acrescentar uma frase do Racionais, que acho que vai contribuir também com a fala, que diz o seguinte: já foi dito que preto não tem vez, cuzão. Olha o castelo, irmão, foi você quem fez. Então, essa questão dessa fala, dá para entender a questão do racismo estrutural, que ele está e ele funciona mais hoje em dia aqui no Brasil como racismo institucional. É aquele racismo que você comete, mas só que tem aquela questão do porquê e de quem é o autor do racismo, e que fica velado aqui no Brasil. E eu queria saber, mas minha pergunta como foi para você essa experiência de deparar numa escola em que você encontra a situação em que o racismo ele é invisível? Porque a gente